questão do Simples Nacional. Não é um imposto do Simples Nacional, existem algumas tabelas. Você tem a tabela 1, que é para a empresa do comércio. A tabela 2, que a gente chama de anexo. O anexo 2, que é da indústria. A 3 é para empresas de serviço. A 4 e 5 também para empresas de serviços. Então o CNAE, que é o Código Nacional da Atividade Econômica, vai estar listado as empresas de serviço, que é o 3, o 4 e o 5, você vai anexar aquele CNAE à tabela. Isso é a legislação que vai dizer. Por exemplo, um advogado. O advogado abriu uma empresa. O CNAE do advogado ele vai estar anexado no anexo 4 do Simples Nacional, que não é o melhor anexo. O melhor anexo entre as empresas de serviço é o anexo 3, que é a mais barata. Por exemplo, se a empresa fatura até 30 mil por mês, ela vai pagar 6% nessa tabela. Então é importante o empresário entender que não existe um percentual fixo no Simples Nacional. As empresas do comércio vão pagar 4,5% na primeira... A tabela ela evolui, né? Então você tem a primeira ali, a segunda, a terceira. Então na primeira fase ali de faturamento, que é até 30 mil reais, as empresas que vendem do comércio vai pagar 4,5%. Existe um benefício no Rio de Janeiro, para as empresas do estado do Rio de Janeiro, que é um redutor de alíquota. Então a empresa não vai pagar nem 4,5%, vai pagar menos. Vai pagar 3 ponto alguma coisa, porque tem um redutor para fazer. Então partindo dessa ideia, é importante na hora de fazer o planejamento, fazer a classificação do CNAE, entendeu? Que é o Código Nacional da Atividade Econômica. Esse CNAE que vai estabelecer qual o imposto que você vai pagar dentro da sistemática do Simples. Agora tu vê só como é que é interessante. Uma empresa de construção civil, por exemplo, ela pode ter 10 CNAEs no CNPJ dela, o principal, e 9 CNAE secundário. Dentro dessa dinâmica, cada serviço que essa empresa for operar, ela pode estar enquadrada num anexo diferente. Então ela pode fazer um trabalho e estar enquadrada no anexo 3. Ela pode fazer um trabalho, um outro trabalho e estar no anexo 4, por exemplo. Então conhecer esses CNAEs e conhecer qual é o enquadramento tributário do CNAE na tabela do Simples Nacional vai fazer toda a diferença, por exemplo, na hora de fazer o preço. Então o pessoal acaba pecando, vamos dizer assim, querendo simplificar. E talvez o nome Simples Nacional acaba levando para esse lado. Então não é uma coisa tão simples assim na hora de calcular, entende? Então é por isso que a gente insiste tanto com a ideia de planejamento. Então como é que você faz um planejamento tributário de uma empresa do Simples Nacional? O primeiro passo é você conhecer os CNAEs da sua empresa. Então qual o CNAE que você vai efetivamente trabalhar, inclusive para escolher o enquadramento melhor na hora de executar um trabalho, porque tem trabalho que você pode, de forma interpretativa, enquadrar num CNAE ou num outro. Claro que você vai enquadrar num CNAE mais vantajoso, é claro que você não vai fraudar o fato ali, mas o enquadramento errado na hora de emitir a nota ou na hora de fazer o cálculo do Simples Nacional é muito importante para na hora de pagar o imposto. Tem um caso aqui no escritório, por exemplo, de um cliente que chegou para nós e era feito um enquadramento tributário pelo outro escritório errado, porque enquadrava como se aquela empresa alugava equipamentos. E aí o imposto ficava baratinho. O problema é que não havia aluguel de nada, havia uma prestação de serviço. Como aquele enquadramento estava equivocado e não se pagava o ISS, por exemplo, porque na alocação de equipamentos não tem a figura do ISS, não se paga ISS para alugar um equipamento, aquele contribuinte deixou de pagar o ISS para a prefeitura. Então, um belo dia, a prefeitura descobriu que ele não alugava equipamentos, descobriu que era uma prestação de serviços e pediu o ISS dos últimos 3 anos. O cliente, o empresário ficou surpreso, descobriu que devia muito dinheiro para a prefeitura e precisou parcelar. Tudo por falta de planejamento, de enquadramento correto do CNAE, entendeu? Então não é muito simples. É claro que você tem um negócio ou outro que é melhor. Por exemplo, eu tenho uma empresa um escritório de advocacia. Você vai enquadrar dentro do CNAE do escritório de advocacia. Agora, se dentro desse escritório, por exemplo, o escritório oferece um apoio administrativo, ela pode botar um CNAE dentro do CNPJ dela de apoio administrativo.
Nesse serviço que ela oferece para as empresas, dando apoio administrativo, por que ela vai enquadrar no anexo 4 se ela pode estar enquadrada no anexo 3, que é mais vantajoso? Então você vê que é importante saber isso e o contador vai ajudar muito. Então a tua pergunta é importante. Quanto que eu pago do imposto? E a resposta é depende. Então o projeto inteiro ele é muito importante. Hoje você pode ter um escritório de advocacia que resolve oferecer a estrutura administrativa que ele tem, que é a sua secretária, o seu telefone, a sua estrutura, e oferecer para profissionais de advocacia a estrutura dele, como se fosse um cowork, por exemplo, de advogados. E essa atividade não é atividade de advocacia. Então eu teria que botar um KNAI lá e oferecer isso separadamente e controlar isso separadamente. E ele vai pagar no anexo 3. Entendeu? Então,